Oi, eu sou o Matheus e hoje a gente vai estar eu vou estar falando sobre X-Men, que é uma das minhas equipes favoritas, eu acho. Esse aqui é X-Men, a saga da Fênix Negra. A saga da Fênix Negra foi A saga da Fênix Negra ela foi escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo John Byrne. Esse volume ele vai ter as edições 129 até 137 de Os Fabulosos X-Men, que é um baita de um nome para quadrinho, Os Fabulosos X-Men. Bom, essa é provavelmente uma das mais populares e mais importantes sagas dos X-Men. Dali pra frente acontece muito mais coisas. E é uma história bem antiga também. Ela é de 1980, pelo que eu consegui encontrar de data, né? É 1980. Essa aqui, diferente do quadrinho anterior que eu li, ele tem um resumo de verdade no começo, falando sobre as histórias anteriores, pra gente ter um contexto de verdade do que tá acontecendo, né? E esse resumo, ele basicamente fala que ocorreram algumas batalhas e os X-Men quase perderam elas, se não fosse a Jean Grey, que despertou o poder da Fênix e acabou meio que, superando todo mundo e sendo muito mais forte do que as pessoas imaginavam que ela poderia ser, né? O poder da Fênix meio que apareceu quando ela se sacrificou, né? Tanto que vem daí o nome Fênix, né? Ela ressurgiu. Depois de uma das batalhas em que a maioria dos X-Men é dado como mortos, o Xavier, ele meio que não aguenta isso. E aí ele vai embora pro espaço lá pro Império Shi'ar. Quem assistiu a série do X-Men 97 sabe do que eu tô falando. O Império Shi'ar aí é os cara é bem bravo. E aí, depois disso, a gente descobre que esses X-Men não estão mortos e tudo mais. E o Ciclope / Scott começa a tomar conta da equipe, né? Se tornando líder de verdade. E a nossa história começa meio que depois desses fatos trágicos. O Professor Xavier ainda tá fora da Terra, né? Bom, pelo menos pros X-Men. E eles voltam pra casa, né? Depois das batalhas. E voltando pra casa, eles acabam percebendo que tem alguma coisa diferente ali. E a Jean, ela começa a agir um pouco estranha no percurso de volta pra casa, né? Quando ela tá voltando pra casa, ela tá dentro do jatinho dos X-Men. E ela acaba tendo meio que umas ilusões, assim, como se ela tivesse voltado no tempo e tivesse meio que vivendo a vida de uma antepassada dela, sabe? E ela acaba pensando nisso e a gente vê ali que é um cara chamado Jason Wingard, que tá vindo atrás deles com um jato próprio dele, criando essas ilusões dentro da cabeça da Jean, fazendo ela imaginar coisas. E esse cara, ele vai ser mais importante mais pra frente. Mas por enquanto ele só tá meio que mexendo com a cabeça da Jean, tentando fazer ela acreditar que ela tá no passado de fato. E aí, quando eles chegam na mansão, eles meio que ficam no estado de alerta, porque o alarme soou, né? O alarme da mansão, falando que tinha alguém lá dentro. Todo mundo entra meio desesperado e no fim das contas era só o Xavier, o professor, né? Ele fica meio chateado, meio triste até por não ter conseguido fazer as coisas do jeito que ele queria fazer, né? E aí ele meio que acaba dando uns treinamentos mais pesados pros X-Men, meio que se sentindo culpado por não ter ensinado eles direito, assim, entre aspas, né? E aí, enquanto ele tá dando um desses treinamentos, o cérebro, a máquina, o cérebro, acaba avisando o Xavier que tem 2 novos mutantes que foram descobertos, que eles têm um grande potencial, né? Eles podem ser bem poderosos. E esse equipamento do cérebro, né? Ele foi invadido por um clube chamado Clube do Inferno, que é um clube que aquele cara, Jason Wingard, faz parte. E eles estão usando isso faz tempo pra analisar como os X-Men lutam, como os X-Men pensam, como os X-Men vivem a vida no geral. E aí eles veem que tem mais gente mutante descoberta, né? E arquitetam um plano
pra combater os X-Men quando eles forem lá encontrar essas pessoas. Aí o Xavier divide os X-Men que estão ali em 2 equipes. Um vai pra um mutante, o outro vai pra outro. Pra tentar recrutar eles pros X-Men, né? E, como eu disse, o pessoal do Clube do Inferno acaba criando umas armadilhas, uma pra cada mutante que eles vão atrás. Como nem o Xavier nem o Clube do Inferno sabe quem são esses mutantes e como são os poderes deles, o plano do Clube do Inferno acaba sendo voltado somente pros X-Men, que eles sabem como funcionam os poderes e sabem como funciona a mente, a tática e tudo mais. E aí eles mandam umas espécies de armadura especializada em cada X-Men que vai estar naquele local. Aí a equipe do Xavier, eles vão pra Chicago, atrás de um dos mutantes, né, que eles detectaram. E a equipe do Scott vai pra Nova York. Em Chicago a gente descobre quem é o mutante. Hoje em dia é mais popular, é mais conhecido, que é a Kitty Pryde. E ali, ela, pelo que eu entendi, é a primeira aparição dela. Nem a gente, como leitor, nem eles lá sabiam como os poderes dela funcionavam, quem ela era e tudo mais. E antes do Xavier chegar, a Emma Frost bateu lá na casa dos pais da Kitty pra recrutar ela pra escola dela mesmo, que é como se fosse uma espécie de escola do Xavier, só que meio que não é uma escola de verdade, é só tipo uma fachada. Mais pra frente a gente vai entender o porquê que eles queriam esses mutantes. E aí depois que o Charles chega lá, o Charles fala que ele quer conversar com os pais da Kitty em privado, não sei o que. E aí eles levam os outros mutantes que estavam com ele, que era a Tempestade, o Colossus e o Wolverine, vão junto com a Kitty pra uma sorveteria que tem ali perto, pra meio que conversar com ela e entender o que ela, né, explicar pra ela as coisas. Nesse momento, eles são emboscados, né, de fato, os caras de armadura lá, que eu expliquei que são pensadas pra cada um daqueles mutantes, eles chegam e acabam conseguindo derrotar cada um desses mutantes, né, dos X-Men. Mas a Kitty, como ela tem a habilidade de atravessar as paredes, ela atravessa uma das paredes da sorveteria e acaba meio que fugindo desses caras. Mas segue o carro que tá levando os X-Men embora. E do outro lado da cidade, do outro lado do país, a gente tem o Ciclope, a Jean Grey e o Noturno, que eles foram para Nova York para tentar achar um mutante que também não sabem o que é. Eles só sabem que esse mutante tá numa espécie de balada, numa espécie de festa. E aí eles vão até lá, o Noturno fica no carro porque ele chama muita atenção por ele ser azul. Então eles decidem, pra não chamar atenção, eles decidem ir só o Scott e a Jean. Aí eles ficam procurando lá na balada, onde é que tá. Eles acabam andando lá pela balada e a Jean acaba trombando com aquele Jason Vanguard novamente. E ele meio que bota a ilusão dentro da cabeça dela de novo, fazendo ela pensar que ela é uma antepassada dela, e essa antepassada dela era parceira do Jason Vanguard, né? E o Scott acha estranho e tudo mais, mas ele meio que percebe que tem algo errado. Quando eles finalmente acham a mutante, né, é a Cristal. Eu não conheço muito dela, pra ser bem sincero, mas ela tem uns poderes de luz, ela parece tipo a Jubileu, assim, sabe? Mas um pouco mais forte, né? Ela faz umas luzes mais fortes. Eles encontram ela tá fazendo show lá, e quando o show dela vai começar, cai os caras assim do teto, né, os caras de armadura, e começa a brigar com os X-Men, não sei o que, e como eu disse, eles têm armaduras feitas pra conter aqueles X-Men específicos. E se não fosse por aquela outra mutante que tava lá, eles provavelmente teriam perdido, porque aquelas armaduras eram realmente bem feitas pra conter aqueles X-Men específicos. A Kitty, que tinha seguido o carro dos caras, né? Ela entrou dentro da van com os poderes dela. Ela foi até a base do Clube do Inferno e viu que todos os X-Men estavam presos e contidos de uma forma que os poderes deles não conseguiam usar, né? Eles estavam tipo numa espécie de cela que inibia os poderes deles. E aí a Kitty consegue meio que ir de fininho conversar com um deles. A Tempestade entrega pra ela um número de telefone e fala pra ela ligar e pedir ajuda. Ela consegue fugir lá da base, ligar, e ela liga pro Noturno, que tá no carro. O carro, por algum motivo,
Eu não sei se nos anos 80 já tinha telefone no carro, não sei se é tecnologia exclusiva, eu não sei. Mas o número que ela liga vai pro carro que o Noturno tá, que foi junto com o Ciclope e a Jean Grey. E aí o Noturno atende, a Kiri explica pra ele as coisas, não sei o que. E aí quando o Ciclope e a Jean Grey voltam pro carro, ele explica pra eles dois e tudo mais. E aí eles vão em direção ao resto da equipe, né? Que eles estão presos pra salvar eles. E a Emma Frost, a gente descobre que ela é uma telepata também, né? Um pouco antes a gente descobre isso. Mas ela é uma telepata, então quando eles chegam lá, eles bolam tipo um plano pra conseguir entrar até metade do caminho. E a Jean Grey, que até esse momento ela tá usando seus poderes de uma forma meio exagerada, um pouco mais forte do que ela precisava, como se ela estivesse perdendo um pouco do controle, entre aspas, assim. Ela tá usando com mais frequência alguns poderes e um pouco mais de agressividade, né? Ela voa direto lá pra onde tá a Emma Frost, porque ela tá com a Tempestade em exclusivo. E aí ela briga com a Emma Frost de uma forma daqueles combate telepsíquico e tudo mais. E ela acaba exagerando, derrubando tipo meio que o prédio todo em cima da Emma Frost. Só que a Emma Frost meio que ela ia conseguir escapar, mas ela dá um jeito de morrer. Ela dá um jeito de parecer morta ou de morrer de fato. Não sei, não tem na história desfecho. E aí depois desse embate, quando tá todo mundo junto, eles levam a Kitty de volta pra casa, né? Eles explicam pros pais dela o que aconteceu, não sei o que. E aí o Ciclope ele tá meio pensativo, né? Porque os caras que atacaram eles, tanto a equipe dele quanto a equipe do Xavier, sabiam muita coisa sobre eles, né? Sabia até demais. Sabia como eles iam fazer as coisas, sabiam como os poderes deles funcionavam e tudo mais. Então, ao invés de voltar pra mansão dos X-Men, ele leva eles pra casa do Anjo, que é um outro mutante. Que, bom, ele tem muita grana, ele é filho de um bilionário, então ele herdou uma empresa lá, empresa do pai dele. E aí ele tem uma casa num lugar super isolado e ele vai lá, porque ele quer tanto conversar com o Anjo quanto ficar numa base que os caras não sabem que existem, né? Porque, bom, não é uma base deles de fato. E aí ele explica pro Anjo as coisas que estão acontecendo e o Anjo, quando ouve, né, falar do Clube do Inferno, ele fala que a empresa dele e o pai dele, por consequência, faziam parte desse clube e ele meio que acabou fazendo parte também. E aí ele fala que vai ter uma espécie de festa, porque o clube ele é legítimo, só que tem uma seleta de pessoas, que são 4, 5, né? Mais ou menos, que são o clube secreto do Clube do Inferno, que é os caras do mal aqui da situação. E nessa festa vai todo tipo de gente rica, poderosa e tudo mais. E aí, pra não chamar atenção, eles decidem ir disfarçados pra dentro da festa, com trajes de gala e tudo mais, pra tentar achar os caras e tentar pegar eles desprevenidos. Mas, como eu disse, esses caras eles já sabem como os X-Men pensam, como eles agem e como eles querem fazer as coisas. Então eles já estão preparados pra isso. Quando os X-Men chegam lá, eles já dão de cara, tanto o Scott quanto a Jean Grey, eles dão de cara com o Jason Vanguard, que é o mestre mental, só que ele tá usando uma ilusão pra aparecer o Jason Vanguard. E aquele controle mental que ele tava fazendo na Jean, de fazer ela imaginar que ela tá no passado, ele meio que dá uma cartada final e consegue o controle total sobre ela, colocando a ilusão permanentemente nela. E aí ela troca de lados e acaba virando a Rainha Negra, trabalhando para o Clube do Inferno, exclusivamente porque ela imagina que ela tá em 1800 e alguma coisa. E na cabeça dela, como ela não é mais a Jean Grey, ela é realmente a Rainha Negra, uma mulher que pode ou não ter existido no passado. E esse tal de Jason Vanguard, ou Mestre Mental, tá fazendo ela acreditar nisso. E aí, servindo ao Clube do Inferno de fato. Só que assim, a Jean Grey ela tem muito poder, principalmente por ter despertado o poder da Fênix. Então ela simplesmente acaba com o Ciclope. E os outros membros do clube acabam atacando os outros X-Men que foram junto, né?
Tem o Sebastian Shaw, que é o líder, né? O líder, entre aspas, diretor, eu acho. É diretor que tá escrito. Que é o Sebastian Shaw, que aparece no filme também do X-Men Primeira Classe. Ele acaba derrotando a Tempestade e o Colossus. Um outro cara que é um ciborgue acaba derrotando o Noturno. E um outro cara que tem uma mutação de aumentar ou diminuir o peso das coisas derrota o Wolverine. Bom, pelo menos ele acha que derrotou. E aí esses caras, a Tempestade, o Scott, Colossus, o Wolverine, todos esses caras... Wolverine não, né? O Noturno são levados como prisioneiros para uma sala superior. E ele explica o que ele quer com os X-Men, falando que ele quer entender como a mutação, né, o Gene X funciona, para poder meio que criar armas com mutações específicas e reproduzir essas mutações em pessoas específicas para criar tipo um exército, coisa do tipo assim, coisa de vilão. E aí o Wolverine, que tinha sido dado como derrotado porque ele caiu no esgoto e o pessoal achou que ele tinha sido levado embora junto com a correnteza do esgoto, ele volta meio que de forma silenciosa, assim, meio agindo no stealth, derrota uns guardas e vai subindo até o máximo que ele consegue. E aí quando ele chega num andar lá que não dá mais pra ele ir escondido, ele pega um maluquinho e sai atravessando assim as paredes até chegar no lugar que ele queria. Nesse meio tempo, a gente vê um pouco da visão da Jean Grey. E ela vê todo mundo como se fossem realmente pessoas de 1800 ali, né? O Scott é um líder revolucionário, os outros também, e tudo mais. Só que o Scott, ele lembra que ele tem um vínculo psíquico, um vínculo mental com a Jean Grey. E aí ele tenta usar desse vínculo, dessa ligação com a Jean Grey, pra tentar tirar ela do transe, da ilusão e tudo mais. Não funciona porque o mestre mental, ele tá lá dentro também da mente da Jean. E aí eles lutam de uma forma psíquica lá dentro. O Scott acaba perdendo. Ele é morto lá dentro, meio que quebrando o link mental. E ele tem meio que um choque físico quando ele levanta. Quando ele sai de lá, né? Quando ele sai de dentro da mente da Jean, ele tem meio que um choque assim e desmaia lá no chão. No que ele desmaia no chão, o Wolverine passa voando assim pela parede, com um dos guardas do Clube do Inferno na mão dele assim, e aí ele meio que derruba o pessoal lá. E no que ele derruba o pessoal, o Jason, ele vira pra Jean e fala pra ela acabar com o Wolverine, que na teoria seria bem fácil se ela quisesse. Só que quando o Vanguard matou o Scott dentro da cabeça da Jean, ela meio que entendeu quem ele era, meio que lembrou que ela amava ele e tudo mais. E isso quebrou a ilusão que o cara tava botando dentro da cabeça dela. E aí, além dela não atacar o Wolverine, ela liberta o Scott, que tava com uma coisa no rosto pra não conseguir soltar a rajada. E aí quando ele tira esse capacete, ele consegue ajudar os outros X-Men, soltam eles. E aí eles começam a brigar com os membros ali do Clube do Inferno. Só que alguns desses membros são derrotados, mas não definitivamente assim. E os outros acabam fugindo. E no que eles fogem, como eu disse antes, o Clube do Inferno é um clube legítimo. Então as outras pessoas que estavam lá não tem nada a ver com isso, eram só pessoas ricas mesmo. Então acabam ligando pra polícia, a polícia tá chegando. E quando eles percebem que a polícia tá chegando, eles decidem ir embora dali pra não acontecer nada demais com eles, né? No universo da Marvel, os X-Men são tidos como heróis, mas nem sempre, né? Eles têm aquela parada do racismo contra eles e tudo mais. E quando a polícia é chamada, um sinal é enviado para os Vingadores. E um dos membros dos Vingadores, que nessa época, é o Fera, né? E aí ele acaba recebendo o sinal da polícia. E ao invés de contatar os outros Vingadores, ele acaba indo lá ver o que é pessoalmente. Porque, bom, é um chamado contra os X-Men. Então ele já foi X-Men e ele fica pensando, não sei se eu quero ter uma briga contra os X-Men. E aí ele decide ir lá ver. Uma das coisas que aconteceu, que eu acabei não citando, é que quando o Jason Vanguard estava dentro da cabeça da Jean, para conseguir ter controle sobre ela, ele acabou quebrando umas barreiras psíquicas que o Xavier tinha colocado lá para limitar a quantidade de
de poder que a Fênix ia usar influenciando a Jean, né? Então é meio que eram umas barreiras pra conter o poder da Fênix, que a Jean ia meio que quebrando com o tempo, enquanto ela fosse se acostumando com esse poder, né? Mas como ele quebrou todos de uma vez, a Jean acaba ficando com um problema pra controlar isso. E aí, quando eles estão voando com o jatinho, a Jean perde todo o controle, explode assim todo o jato, os X-Men caem do céu e ela assume a forma da Fênix novamente, só que até o uniforme dela tá diferente. Ela tá mais agressiva, bem assim do mal, sabe? Quando ela nasce, né? Ela renasce como a Fênix Negra ou a Fênix Sombria. Ela tá tipo com uma sede de energia, de poder, uma fome incontrolável. E com essa fome ela inconscientemente ela sai do sistema solar pra encontrar alguma coisa pra alimentar ela, né? E nisso ela vai parar num sistema, numa galáxia distante assim, e tem um sol lá, uma estrela parecida com o nosso sol. Ela consome aquilo em questão de minutos. Só que o sistema que girava em torno desse sol tinha um planeta que tinha um povo pacifista que eram 5 bilhões de habitantes ali, e eles faziam parte do Império Shi'ar, né? Que o Império Shi'ar é enorme lá. O Império Shi'ar é aquele mesmo que o Xavier foi se juntar no começo, né? Que eu tinha falado. Ali perto tinha uma nave dos Shi'ar, que quando vê aquilo acontecendo, eles vão a conferir o que é. A Fênix meio que percebe que eles estão vendo, não sei o que, eles vão atirar nela, porque eles falam, pô, isso é muito poder, a gente tem que acabar com isso, porque senão isso aí vai acabar gerando mais problema pra gente. No que eles tentam atirar na Jean, ela desvia e destrói toda a nave, matando todo mundo que tava lá dentro também. Antes de morrer, eles conseguiram enviar um recado pra Imperatriz, avisando o que tinha acontecido, quem que tinha feito aquilo, e só não sabiam por quê, mas eles falam quem fez e como fez. E aí nisso a Imperatriz se reúne com os conselheiros e tudo mais, e eles decidem eles querem decidir o que eles vão fazer em relação a isso, porque os X-Men já foram aliados do Shi'ar, o Xavier já morou com eles, já viveu com eles, né? Então tem a questão do passado ali com os X-Men. Aí depois que ela destrói a nave, ela volta pra Terra, meio que já saciada, né, depois de consumir um sol inteiro. E quando ela chega na Terra, os X-Men, nesse meio tempo, né, não é uma viagem rápida, nesse meio tempo eles acabaram desenvolvendo um plano pra tentar conter a Jean e fazer ela voltar ao normal. E aí quando ela volta pra casa dos pais dela, ela tá meio confusa, tá tipo conflitando a Fênix e a Jean Grey dentro dela. A Fênix agindo por raiva, impulso e sentimentos ruins, e a Jean agindo por amor, compaixão, empatia com os outros e tudo mais. E aí isso acaba conflitando dentro da cabeça da Jean, e aí ela vai pra casa dos pais dela. E quando ela chega lá, ela começa a ter lembranças, ela começa a lembrar de como a vida é e tudo mais. E nisso aí ela começa também a ter conflito, né? A Fênix começa a falar coisas na cabeça dela e tudo mais. Quando ela tá tipo pra meio que atacar os próprios pais dela, ela sente que tem mais gente lá por perto e sai pela janela pra ver quem que é. No que ela sai, o Noturno aparece e põe na cabeça dela um equipamento que o Fera construiu. Um equipamento pra conter os poderes psíquicos, os poderes telepata dela e tudo mais. Funciona por um curto período de tempo, eles acham que vai dar certo, mas acaba não funcionando, aquele equipamento meio que se sobrecarrega. E aí a Fênix tá pra destruir todo mundo quando o Xavier chega de fato. E ele acaba fazendo uma batalha cerebral, uma batalha mental assim com a Fênix. E nessa batalha ele usa tipo tudo que ele tem, todo o conhecimento que ele tem pra recolocar aquelas barreiras que o Mestre Mental tinha desfeito. E com isso ela meio que volta ao normal, ela lembra quem ela é e tudo mais. Só que quando todo mundo acha que as coisas vão ficar bem, eles são teleportados imediatamente pra dentro de uma nave Shi'ar, da nave da Imperatriz. E o conselho tinha decidido, junto com a Imperatriz, que a Fênix era muito poderosa e ela era muito perigosa também pro universo inteiro.
E aí eles decidem que ela deveria pagar com a vida pelas 5 bilhões que ela matou ali e mais quantas mais ela pudesse matar no futuro. Eles tentam argumentar falando que ela tá sob controle, não sei o que. E aí, assim, sob controle até quando, né? É o argumento do pessoal do Império. E aí o Charles, pra que isso não aconteça, de fato, simplesmente só acabem ali com a Jean, ele convoca uma espécie de duelo, uma espécie de combate que existe nas leis Shi'ar. E aí esse combate vai acontecer no outro dia de manhã e eles têm todo o período da noite pra se preparar e descansar. E nesse tempo a gente vê todo mundo que tá ali, né? A gente vê todos os X-Men que estão ali pensando e tentando conciliar, né, essas informações que eles acabaram de receber, porque como eles estavam na Terra, eles não sabiam que ela saiu da Terra, consumiu um sol e esse sol acabou explodindo e matando toda aquela população do planeta. E aí fica meio conflito, será que eu defendo a Jean? Será que ela merece isso? Será que ela não merece isso? Eu defendo, não defendo? No final todo mundo decide defender a Jean, porque ela é amiga deles e mais que amiga, eles são uma espécie de família, né? Os X-Men são uma família e eles optam por ajudar. Então, eles formam a equipezinha deles lá e eles vão pro combate na manhã seguinte. Só que os guerreiros do Império, eles são muito superiores aos X-Men ali. São uma equipe basicamente construída especificamente para combater os X-Men ali, né? Então, tem uma contraparte para quase todo mundo ali. E eles vão ganhando um por um dos X-Men, quando sobra só a Jean e o Scott. Eles se escondem ali por um momento, conversam e tudo mais, e meio que bolam uma estratégia e tudo mais. O Scott sai pra fazer essa estratégia junto com a Jean, só que ele acaba, algum dos guerreiros acaba machucando ele, ferindo ele, e a Jean perde o controle novamente, usando os poderes da Fênix, e derrota os guerreiros todos lá. Só que aí isso meio que fazia parte do plano dela, porque ela queria gastar toda a energia que ela tinha, todo o poder que ela meio que acumulou pra ficar mais fraca. E aí todo mundo meio que não entende isso, mas percebe que ela tá fora de controle e tenta parar ela. Os próprios X-Men se jogam em cima dela, derrubam coisas em cima dela pra ela ir usando o poder dela e meio que se desgastando. Quando ela se desgasta por completo, ela chega perto do Scott e começa a falar sobre como ela realmente é perigosa e tudo mais. E ela acaba por se sacrificando ali pro bem maior do universo, das pessoas que ela ama e tudo mais. E a história meio que acaba assim, ela aqui nesse conjunto acaba desse jeito. Ela se sacrifica e uma página depois acaba. E é isso que a gente tem da história. Eu achei, assim, sinceramente falando, que seria mais bem trabalhada a parte da Fênix Negra. Porque do momento que ela se torna a Fênix Negra pra frente é bem pouco. Tem uns 4 capítulos, uns 4 quadrinhos que ela é Fênix Negra de fato. E assim, é muito rápido as coisas, sabe? Ela sai da Terra, ela briga com os X-Men na Terra, ela é muito mais forte, ela derrota todos e não sei o que. E aí, tipo, personagem super poderoso, pode destruir tudo a qualquer momento. Aí o Xavier, com uma batalha mental, uma batalha psíquica, sela lá de novo, do nada, assim, sabe? Muito fácil, muito simples. Assim, óbvio, é difícil pra ela ter tomado aquela decisão de se sacrificar pra salvar todos e tudo mais. É muito complicado isso. Pro personagem a gente vê que não foi uma decisão fácil, não, acho que não seria uma decisão fácil pra ninguém. A gente vê que os personagens, eles se desenvolvem muito durante a história. A gente vê que o Scott, ele amadureceu bastante, tanto que ele fica triste, mas ele entende que ela fez isso porque ela amava ele, não só ele, mas como todo mundo que ela conhecia. E essa história, ela é boa, ela é bem boa na real, porque ela mostra isso, né, que a Jean Grey desde sempre, ela é uma pessoa a favor do amor, da empatia, da compaixão. E a Fênix é totalmente o contrário disso, a Fênix Negra, né? Ela é totalmente o oposto. E
é o que gera o conflito e é o que acho que acaba deixando ela meio fraca pro Xavier conseguir derrotar ela. É isso, eu entendi que é isso, né? Que é meio que isso que acontece. E se a Jean Grey não fosse essa pessoa amorosa, carinhosa, afetuosa, a gente provavelmente não teria essa finalização, esse sacrifício próprio. Assim, se não fosse todo o amor que a Jean tem, toda a compaixão, empatia que ela tem, provavelmente no momento que a Fênix Negra surgiu ali dentro da nave, ela teria consumido o planeta na mesma hora e já teria partido pro próximo, partido pro Sol, partido pro próximo sistema e assim por diante. Então, o fato da Jean ter esse amor, ter esse carinho, ter essa compaixão é o que impediu a Fênix Negra de, assim que ela surgiu, de já sair destruindo tudo, né? Inconscientemente a Fênix Negra saiu do planeta Terra para não destruir o planeta Terra. E isso é bem legal, na verdade, de se falar, porque o amor é uma parada que a gente não percebeu, mas é o tema, é o foco principal dessa história, né? Sempre que a gente tá lendo, você vai lendo os quadrinhos e você vai vendo que em algum momento ou outro fala de amor, fala de compaixão, fala de entender os outros, de aceitar os outros, né? E é isso que, na verdade, salva todo mundo. É o amor da Jean. Essa é a segunda história da coleção. É o número 2. Não sei se vai dar pra ver. Eu não sei, realmente não sei. Mas é o número 2. Eu gostei bastante. É uma leitura que eu recomendo se você tiver como ler. Se você tiver essa edição, se você não tiver, se você souber onde ler e tudo mais, eu recomendo, é bem legal. Só não espere que vai ser complexo e difícil de entender, porque é bem simples na real. A solução e o desenrolar da história é bem simples. É uma história bem legal, uma história bacana e vale a pena a leitura, é bem legal. O desenho é bem bonito, as cores são bem vibrantes e dá pra entender melhor a motivação dos personagens e tudo mais. Então esse é o segundo livro da minha coleção. Número 2, Os Fabulosos X-Men, a saga da Fênix Negra. Muito obrigado por assistir o vídeo. Eu não sei fazer essas coisas de finalização, então se você quiser dar um like, um comentário, essas coisas aí, valeu. Vai me ajudar a querer continuar ou não também. Eu vou fazer isso independente, mas é legal. Manda pra alguém que você conhece ou também não. Faz o que quiser, mas é isso. Valeu por assistir.